Segundou o início da semana com o fechamento das rodadas do campeonato italiano, espanhol e inglês. As melhores dicas aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, começando mais uma semana, segundou, com jogos interessantes, tá? Times interessantes da Itália, da Inglaterra, da Espanha, vamos analisar esses jogos. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fabiano, você tá apressado para terminar só porque é segunda-feira? É, segunda-feira a gente tem que... Né? Eu acho que até os próprios apostadores, né? Porque ninguém... Agora sim, tem uma grande questão que é sempre bom que a gente traz aqui, né? Inclusive a galera já tá notando, eu observo aí pelos comentários, a gente lê os comentários de vocês, tá? Sextas-feiras e segundas-feiras, que não são dias muito bons de jogos, mas o nosso índice de acerto é muito melhor alto. aproveitamento. Viu? E a gente tá aqui não para falar de jogo, qual é o melhor jogo do dia? Não, a gente tá aqui para falar qual é a melhor aposta do dia. Por isso vamos fazer esse trabalho para vocês, apostadores. É isso, mas vamos começar no italianão. Italianão. Segunda, 3h45, Napoli e Empoli. Duelo de opostos, hein? Só o nome que parece. Parece, tudo azul também. É jogo pela 32ª rodada lá no Diego Armando Maradona. Pois é, duelo de grandes opostos. Um brigando pelo título, o outro brigando para não cair. E a gente vai ilustrar melhor isso aí para você, apostador, agora no nosso aplicativo do Game Arena, que vai aparecer na tela, que a produção é competente e já botou. O QR Code está aí em cima da sua cabeçota. Por favor, vá. Ao lado da sua cabeçota. Que termo é esse, cara? Por favor, dê sequência agora, que depois dessa. A galera pode apontar a câmera do seu celular e fazer o download. Não para minha cabeçota, mas para o QR Code, claro, isso. né? Vamos lá. A forma recente do Empoli. Bem melhor do Napoli, né? Não perde a 5 jogos e o Empoli mal. Napoli ainda sonhando com o título, né? A gente tá gravando antes do jogo da Inter de Milão, tá? Você tem esse ponto. Então talvez a Inter tenha vencido e aumentou a distância, né? Mas até antes de iniciar, eu ia falar o gravamento. A gravação é antes do início da rodada, né? É na sexta. E aí 3 pontos atrás da Inter de Milão. É isso. Vamos lá, vamos ver. O Empoli tá ali no rebaixamento. O time que abre a zona de rebaixamento já tá ali numa distância... 2 pontinhos só atrás do LED, 2 pontos do LED. Eu vi 8. É porque você eu vi 28. Você quer o meu óculos? Depois eu vi 27, mas o 27 não pode estar na frente do 28. Sim. Então vamos 26. Confrontos agora. Confrontos recentes. O Napoli vem bem, né, Faberman? Assim, ele vence, ele é o Flamengo da Itália. Ele não perde... Quer dizer, acho que foi uma comparação ruim porque ele leva... em relação às vitórias que eu iria falar. Por quê? Quando o Napoli vence 2x1 no Milan, jogo difícil, venceu por 2x1. 2x1 na Fiorentina. Tá querendo entender o que eu quero dizer? São margens mínimas. 2x1 na Juventus, 3x2 na Palmeiras da Itália. É melhor. Pode ser também. Acho que ficou melhor. Eu quis dizer nesse sentido, velho. O Napoli, ele é um time que ele não tem um ataque, assim... Não é uma ruma de goleada que ele sai da... Não ganha tranquilamente seus jogos. São jogos... Perde agora sim. Pouco, mas também não ganha com facilidade. E a tabela recente ela foi um pouco complicada, tá? Ele empatou contra o Bolonha fora, Bolonha vivendo uma fase maravilhosa, né? Aí vence o Milan, empatou com o Venezia, aqui eu posso considerar um tropeço. Né? Mas venceu a Fiorentina, empatou com a Inter. Aí perdeu por como? Cara, o Napoli era melhor contra os adversários mais fortes até, né? Quem sabe o Empoli não pode complicar. Quando foi no primeiro turno, aí só pra gente... Eu acho que foi 1x0, vou chutar. 1x0 Eu entendo muito da redonda. Muito bem. Empoli. O Empoli que na rodada anterior ficou no 0x0 com o Cagliari, perdeu de 3x0 do Bolonha, 1x1 no Como fora de casa, perdeu pro Torino por 1x0, perdeu da Roma de 1x0, perde muito de 1x0, né? Pois é. E assim, 5 da Atalanta. A última vez que ele venceu, cara... Rapaz... Vamos voltar. Isso aqui, vamos voltar. Aqui, dia 8 de dezembro, Faberman, a última vitória do nosso Empoli. Cara, o Verona, fora de meses, casa. Né, velho? Fora de casa. Que loucura, hein? Se bem que o jogo é fora, então não surreal o que faz o Empoli. Vamos logo pro Bet Nacional. Momento Bet Nacional. Quanto tá pagando baixo? Cara, baixo. Mas assim, esse é o tipo de jogo que se essa odd tivesse 1.2, 1.15, não era loucura, tá? Agora, a grande questão a gente vê que o Napoli, ele não vence por margens muito confortáveis, né, velho? Eu até acho que vai vencer por 2 gols, mas confiar que vai ser um 3, 4, eu acho que é demais. Pode pintar também, né? É uma disparidade muito grande. A gente tem um handicap aqui, menos 1,5, pagando 1,96. Mas eu não vou mentir que eu tenho um medinho desse jogo ser 1x0, 2x1. Que tem sido a tônica aí desses últimos jogos do Napoli, né? Então o que é que eu acho que é melhor a gente fazer aqui? Vamos lá no Criar Aposta e vamos combinar. A vitória do Napoli com menos de 3,5 gols do Napoli, não é menos de 3,5 gols no jogo. Eu prefiro aqui, por quê? Eu até acho que o handicap vai bater, tá? Meu palpite é 2x0 ou 3x0, ou até eventualmente um 3x1. E 3x1 aqui é green. Essa é a diferença do menos de 3,5 gols do Napoli e do menos de 3,5 gols no jogo.
é uma diferença muito grande. Aqui a gente tem o 3-1 e o 3-2 a nosso favor ainda. Então, eu gosto dessa opção, já tem um odd interessante, eu considero de melhor custo-benefício. Muito bem, então 50 aí no criar aposta, né, para o Napoli vencer e a gente ter até 3 gols do Napoli. Do Napoli, isso. Né, podemos ter mais do que isso no jogo, mas do Napoli só pode sair no máximo 3. Perfeito. Bom, vamos para a Espanha, porque também temos um duelo de opostos, né? Um time que está ali na parte de cima, brigando pelo título, e esse aí está até pior que o Empoli, né? Ele está na lanterna do Campeonato Espanhol, que é o Valladolid. Né? Jogo segunda, 4 da tarde, no estádio Metropolitano. Sabe que o nome do time é Doli, né? Mas ele vai tão mal que a torcida vaia todos os jogos, aí ficou Valladolid. Meu Jesus amado, velho. Não, foi muito ruim essa. Foi nada bom. Ronaldo, é o time do Ronaldo, né? Ainda tá lá, Ronaldo, tá lá. que a galera é protestando pra caramba. Irmão, é um time que, em 2025, esse time tem uma vitória, um empate e 11 derrotas, tá? Tá muito bem aí, nosso querido Valladolid. E vai enfrentar um Atlético de Madrid que briga por título. Dito isto, aplicativo do Game Arena na tela. Por favor, minha produção. Vamos dar uma olhadinha na discrepância que é o momento recente das duas equipes. Nem é tão grande porque o Atlético tá dando umas vaciladas. Mas assim, vamos relativizar. Difíceis, né? A gente vai ver isso agora. A gente vai relativizar. Antes, tabela de classificação. Atlético de Madrid tá ali cada vez mais o sonho distante, né? Estamos gravando aqui antes do início da rodada da La Liga, que fique claro. O time está com 60 pontos, 7 pontos atrás do Barcelona e 3 atrás do Real. Tá difícil, mas matematicamente ainda dá. O que não dá mais é o nosso querido Valladolid escapar aí do rebaixamento, tá? Matematicamente até dá também, mas, meu irmão, são 14 pontos atrás do Alavés, que é o primeiro time fora da zona, e pelo que vem apresentando, já pode cravar aí com o rebaixamento. O saldo é quanto ali? Somente menos 50. Velho, o segundo pior saldo da La Liga é o do Leganés, que é menos 18. Ele tá com menos 50. Cara. Loucura, tá? Bom, vamos para os confrontos aí. O Atlético de Madrid que vem tropeçando, mas tem uma Difícil vitória, jogos, né, contra o né, Sevilha velho? fora de casa, um bom resultado, mas aí perdeu do Barcelona 2 vezes, né, pela Copa do Rei e pela La Liga. Empatou com o Espanhol no jogo ali que ele poupou alguns jogadores que estavam voltando da data FIFA, e o Espanhol tá bem, né? Meteu 4-0 depois no Rayo Vallecano, é um time que está crescendo, mas não deixa de ser um tropeço, ainda mais precisando do título. Aí perdeu do Getafe, aí também foi um tropeço, mas foi um jogo antes da volta contra o Real, né? Sim. A Liga dos Campeões. Então tem aquela questão de poupar ali alguns jogadores importantes. Então, Velho, dos últimos, os últimos 5 jogos, ele pegou aí Barcelona 2 vezes e Real Madrid 1 vez, velho. Então dá pra relativizar um pouquinho esse momento. Eu acho que a temporada do Atlético ela é muito boa e vai amassar o Valladolid. Não tem nem muito como vamos a ver. gente... Cara, lá no primeiro turno foi 5-0 na casa do Valladolid, tá? Aí é um parâmetro que a gente pode ter. Espero muito que não tenha zicado o Atlético. o Valladolid tem jogador brigando, vi jogadores brigando no Cara, banco aí. irmão, nesse olha jogo essa aí. coisa do Valladolid. Tomou 4-0 em casa do Getafe. Perdeu o Real Sociedade 2-1, perdeu pro Celta de Vigo, perdeu pro Valência, aí empatou com o Las Palmas. Tomou 7 do Bilbao, tomou 4 em casa do Sevilha. Então, momento Beto Nacional. 5 do Villarreal. ali. Momento Beto Nacional. Mas Vamos a lá. odd é muito baixa, Matheus Montenegro, pro Atlético Justa, de Madrid. tá Mas justa. e aí, qual a boa aí? Porque o Atlético de Madrid também não mete goleadas. Aí qual é a grande questão aqui? Vamos lá. Se a gente for pegar o handicap, a gente vai ter que pegar -2, -2,5. Que significa o quê? O Atlético de Madrid vencer por 3 gols de diferença. É o que significa aqui. Se a gente for em gols, mais 2,5 não faz sentido. Que é para sair 3 gols do Atlético de Madrid aqui, bem dizer, né? E aí a gente, se for buscar gols do Atlético de Madrid, tem que ser o mais de 2,5 também. Confiar que o Atlético de Madrid fará 3 gols no jogo. Então qual é a opção que eu considero mais segura do que esse total de gols do Atlético e o handicap? Você vai vir aqui, ó, comigo na aba especial, certo? Lá no finalzinho aqui, ó, da Beto Nacional, especial. Clicando aqui, tem uma opção, tem opções diferenciadas, assim, né? Mais ousadas, enfim. E tem uma opção que é muito boa, que é para o Atlético de Madrid marcar em ambos os tempos. Por que eu prefiro essa? Porque um 2-0 pode ser suficiente. Isso. Um 2-1 pode ser suficiente. Se o Atlético de Madrid fizer um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo, essa aposta ela já é green. Então, ela acaba sendo melhor porque um 2-0 é um palpite viável. Se o Atlético fizer um gol em cada tempo, vai dar green. Até um 2-1. Se o Atlético de Madrid fizer 1-0 no primeiro tempo, aí tomou 1-1 e no segundo tempo fez o 2-1, também vai ser green. Então, ao meu ver, essa opção aqui, com odd boa de 1,66, ela é melhor do que o handicap, que a gente teria que confiar em uma vitória por 3 gols, e é melhor do que o total de gols, que a gente Até também porque teria que se confiar. for vencer por 3 gols, pelo menos um Um gol. no primeiro, dificilmente vai ser 3-0 no primeiro tempo e no segundo não faz mais nada. ou Ou o vice-versa, contrário. Então, essa opção ela acaba sendo mais segura, uma opção diferenciada que você vai encontrar lá na aba especial da Beto Nacional, beleza? A gente fez um estudo aí bem minucioso desse jogo para buscar a melhor oportunidade para o seu apostador e é essa que a gente considera. Muito bem, então 50 aí no Criar Aposta não Criar Aposta não, na verdade é a Aba especial. aba especial lá pro Atlético de Madrid fazer pelo menos um gol em cada tempo. Bom, a gente agora vai para a Premier League, né? Fechamento aí da 32ª rodada. Temos Bournemouth e Fulham
Vamos colocar na tela as informações do jogo. Segunda, 4 da tarde, lá no Vitality Stadium, né? A casa do Bournemouth. O Bournemouth que, assim, começou bem a temporada, né? Mas, meu irmão, caiu de produção de uma forma absurda, tá? E o Fulham vem empolgado. O que é que você já tá rindo? Ficou engraçado que parece que tem uma bola gigante em cima da sua cabeça, assim. Ah, sim. E, diga-se de passagem, parece um... Tipo, aquela propaganda de shampoo, né, velho? Parece o logo da seda. É que nem a Atalanta, né? A Atalanta e o Bournemouth parece um duelo aí de duas marcas de shampoo, né? Parece eu ia falar o nome da duas marca, marcas de shampoo ou duas looks de salão de beleza. Ah, sim. Pode ser salão de beleza também. Gostei. Dito isso, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar aí as duas equipes, né? O Bournemouth aí, ó, 13% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. É até pior, tá? O Bournemouth vem de 8 partidas seguidas sem saber o que é uma vitória. Tabela de classificação, o Bournemouth já, inclusive, o Bournemouth ele estava muito à frente do Fulham. E ele já lá atrás, tá? O Fulham passou, tá em 8º, Fulham sonhando aí com vaga em competição europeia. O Bournemouth também ainda, né? Mas pelo momento recente, eu acho que vai ser bem difícil. E tá bem 3 mal, né? pontos atrás do Fulham. Vamos ver os confrontos aí, começando pelo ele time tem que da ganhar casa. esse jogo. Se o Bournemouth não ganhar esse jogo, eu digo que ele tá fora aí de competição Empatou europeia. com o West Ham e perdeu do Ipswich, né? Em casa, 2-1. Perdeu do City também, perdeu do Brentford, aí empatou com o Tottenham. Não ganhou do Wolverhampton. Aí é onde eu ia destacar, né? Ele não ganhou do Wolverhampton, mas ele acabou avançando na FA Cup. Isso. E depois ele foi eliminado para o City. Foi o único resultado positivo aí, pode-se dizer, recente, né? A última vitória no tempo normal, inclusive, foi contra o Southampton. Pelo amor de Deus, é o Lanterna. Ou seja, quase 2 meses aí sem uma vitória. Realmente um momento muito ruim do Bournemouth. E vai ter pela frente um Fulham, Faber, mano, que vem de uma vitória sensacional. Grande vitória, bateu venceu o líder, 3-2. Rodrigo Muniz jogando muita bola. Né? Aquele time estável, né? Ele ganha dele, fez um jogo equilibrado contra o Arsenal, 2-1. Ele tomou esse 3-0 do Crystal Palace, mas o Crystal Palace jogou muita bola nesse jogo. O Palace tá muito bem, né? O Palace tá muito bem, Aí venceu o Tottenham por 2-0, aí perdeu pro Brighton, empatou com o United, venceu o Wolverhampton. Eu acho que o momento do Fulham ele é relativamente melhor do que o Bournemouth, e eu também acho que o time do Fulham é melhor, tá? E a vitória na última rodada deu uma... empolgada. Aumenta a confiança, né? Dito isto... Momento Bet Nacional, porque as odds aí a gente vai ver, né, que o favoritismo é de quem? É do Bournemouth, time da casa. Eu estou achando essa odd baixa, tá? Eu acho que esse jogo é um confronto mais nivelado do que dizem as odds, tá? Eu, particularmente, enxergo dessa forma. Ao meu ver, tá bem alta essa odd do Fulham e acaba condicionando para o quê, Faber, mano? Valor a favor do Fulham. A gente tem um empate e o Fulham pagando em 63. E aí eu sempre vou além. E isso é muito importante para vocês, apostadores, conhecerem os mercados disponíveis na Bet Nacional para maximizar seu lucro. O handicap mais 0,5 a favor do Fulham é a mesma coisa que o duplo hipótese. É a mesma coisa. E aqui a odd é 1,68, lá a odd é 1,63. Se você, por exemplo, apostar R$100 aqui, você ganha 5 conto a mais do que lá na outra. Mas 5 conto não faz nem diferença. Meu irmão, bota numa margem de 1 ano aí. R$5 a mais que você ganha em cada aposta. Pelo amor de Deus. É uma diferença absurda. Inclusive essa aqui, meus queridos, a gente considera a melhor aposta desta segunda-feira. Por isso vamos com o selo Hotbet, stake dobrado, porque a gente acredita muito que não vai perder esse jogo. Então vamos no handicap asiático mais 0,5. Muito bem, nossa dica aí para fechar essa segunda-feira, né, o dupla hipótese, né, o handicap asiático mais 0,5 a favor do Fulham. Pega um time que não vence há 2 meses, né, que é o Bournemouth, venceu o Liverpool na última rodada, vem confiante, então parece realmente uma boa aí o Fulham não perder esse jogo fora de casa, um empatezinho já dá bom pra gente. É isso aí. E, meus queridos, responsabilidade. Sempre. Aposta é o quê, Faber, mano? Aposta é entretenimento, não é investimento. Perfeito. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima ou a semana pra vocês. Uma boa semana para nós. É nóis. Tamo junto.